contribuição da África para a humanidade. Um conhecimento oculto. Você já refletiu sobre a intrigante conexão entre a misteriosa cidade perdida de Atlântida e o continente africano, enquanto nos aventuramos neste enigma e se houver mais nesta história, o que liga uma conexão com o berço da própria humanidade? África poderia os segredos da Atlântida envoltos nas brumas do passado, lançar uma nova luz sobre a nossa compreensão das antigas civilizações à medida que navegamos através do labirinto da história. Buscaremos respostas para essas perguntas mexendo nas profundezas dos mistérios e intrigas à medida que nos aprofundamos neste tópico fascinante. Prepare-se para ter sua perspectiva alterada. Será que a Atlântida, uma civilização muito avançada para a época, encontrou suas raízes no coração da África? Uma questão intrigante que despertou a curiosidade de historiadores, arqueólogos e exploradores. Vamos viajar de volta no tempo, para um período em que o mundo era uma tela de territórios desconhecidos. Aqui encontramos a Atlântida, uma civilização aclamada em textos antigos por seu conhecimento avançado e inovações, mas o mistério de sua localização exata em origens permanece sem solução. Agora vamos voltar nossa atenção para a África, o berço da humanidade, uma terra repleta de culturas ricas, diversas línguas e civilizações que floresceram desde tempos imemoriais. A África era um caldeirão de conhecimento, um centro de avanços científicos e matemáticos, tal como a Atlântida. Várias teorias sugerem uma ligação profunda entre estas duas entidades. Alguns propõem que a Atlântida foi uma civilização africana que dominou a arte da navegação explorando e influenciando cantos remotos do mundo. Outros postulam que os atlantes eram imigrantes da África, que levaram o seu conhecimento e cultura para uma terra distante. Essas teorias não são meras conjecturas, elas são apoiadas por evidências convincentes, como semelhanças linguísticas compartilhadas, estilos arquitetônicos e crenças religiosas comuns. O avançado conhecimento matemático e cosmológico refletido nas pirâmides do Egito, por exemplo, tem uma estranha semelhança com a precisão das construções atlantes, conforme descrito em textos antigos. Ainda mais fascinante é a crença de que os atlantes possuíam uma profunda compreensão do universo, uma sabedoria que antecede Pitágoras e seu teorema. Esta proeza intelectual reflete-se nas primeiras civilizações africanas, que demonstraram uma compreensão impressionante da matemática e da cosmologia, muito antes destes conceitos serem introduzidos no mundo ocidental. Os paralelos entre a Atlântida e a África são inegáveis, sugerindo um vínculo invisível que transcende o tempo e o espaço, um vínculo que pinta um quadro de origens compartilhadas e séries históricas entrelaçadas. Quanto mais exploramos, mais descobrimos as histórias entrelaçadas destas duas grandes entidades, um testemunho da rica tapeçaria do nosso patrimônio humano partilhado, um vínculo invisível que continua a moldar a nossa compreensão do passado, do presente e do futuro. Contemple as pirâmides do Egito, um testemunho do conhecimento e da precisão que existia muito antes de Pitágoras, uma maravilha da engenhosidade humana. Estas grandes estruturas guardam dentro das suas paredes de pedra segredos de uma tecnologia e civilização avançadas. As pirâmides do Egito não são apenas antigas, mas são magníficos monumentos imbuídos de precisão matemática e conhecimento cosmológico. A Grande Pirâmide de Gizé, a maior entre elas, é um testemunho deste conhecimento. A sua construção exibe uma extraordinária compreensão da matemática, geometria e astronomia. A base da pirâmide é quase perfeita, exatamente do mesmo comprimento, uma precisão que seria impressionante, mesmo com a tecnologia atual, mas a habilidade matemática se estende além da mera geometria. A relação entre o perímetro da pirâmide e sua altura é aproximadamente 2 vezes π, uma constante matemática fundamental. Isso é uma correlação que não seria oficialmente descoberta até o momento do matemático grego Pitágoras, séculos depois. Além disso, o alinhamento da pirâmide é outro feito notável. Ela está alinhada ao norte verdadeiro com uma precisão incomparável a qualquer outra estrutura do mundo antigo, o que sugere uma compreensão profunda do cosmos e da navegação celestial. Agora vamos considerar a história da Atlântida, uma civilização que se diz estar repleta de conhecimento e tecnologia avançadas. Poderia haver uma conexão entre esta civilização mítica e a precisão matemática e cosmológica encontrada nas pirâmides do Egito? O continente africano onde o Egito está localizado e a suposta localização da Atlântida compartilham um ponto em comum:
Ambas abrigam conhecimento avançado antes de ser comum em outras partes do mundo. A avançada compreensão matemática e cosmológica exibida nas pirâmides se correlacionam com o conhecimento atribuído aos Atlantes. Será que os ecos do conhecimento avançado que percebemos nas pirâmides do Egito são remanescentes de uma influência atlante ou talvez seja o resultado de uma civilização avançada por si só? À medida que desvendamos uma herança partilhada de conhecimento, um fio comum que une estas duas civilizações, estas grandes estruturas não são apenas túmulos do passado. Mas iluminando os mistérios do passado, começamos a ver o legado de uma civilização atlante-africana avançada. A história da Atlântida na África faz parte de uma herança intelectual compartilhada, um testemunho do poder da engenhosidade humana e do espírito indomável de exploração. Este não é um conto de duas histórias separadas, mas uma narrativa entrelaçada de conhecimento partilhado, interação mútua e intercâmbio cultural. Imagine uma civilização enraizada profundamente no coração da África, uma civilização que não era apenas avançada para sua época, mas que estava anos-luz à frente, uma civilização que dominava a ciência precisa da matemática, os mistérios da cosmologia, a arte da grandeza arquitetônica, muito antes do mundo ouvir falar de Pitágoras. As pirâmides do Egito são um testemunho da história desta civilização de conhecimento avançado. Essas maravilhas arquitetônicas não são apenas estruturas de pedra, mas mensagens codificadas do passado em cápsulas que isolam a sabedoria de uma civilização avançada, a precisão de seu design, seu alinhamento com corpos celestes e seus intrincados fundamentos matemáticos e espirituais todos sugerem um conhecimento muito além do seu tempo, mas a influência desta cultura afro-atlante e a civilização não terminou na África e estendeu-se por toda a parte, tocando as costas de outros continentes, moldando culturas e influenciando sociedades. Os ecos desta influência ainda podem ser vistos nas antigas civilizações das Américas, nas enigmáticas estruturas de Stonehenge e nos templos místicos do Sudeste Asiático. Cada pedra, cada símbolo, cada equação matemática gravada no tecido destas estruturas conta a história de uma civilização avançada, um legado atlante-africano que deixou a sua marca indelével na tapeçaria da história humana. Isto não é apenas um legado de estruturas e símbolos, é um legado de conhecimento, de sabedoria, de espiritualidade e uma compreensão do universo, que desafia nossas percepções modernas. Isso é um legado que nos convida a olhar mais profundamente para questionar, explorar e aprender. Os ecos deste legado ainda ressoam nos desafiando a repensar nossa compreensão da história. E se a África, o berço da civilização, também embalasse a indescritível Atlântida? Vamos refletir sobre isso por um momento. Viajamos através do enigma da Atlântida, investigamos o vínculo invisível entre esta misteriosa civilização da África e ficamos maravilhados com os ecos do conhecimento matemático e cosmológico avançado, que reverbera das pirâmides do Egito, conhecimento que antecede até mesmo filósofos gregos. Também exploramos o legado afro-atlante, uma rica tapeçaria de história e cultura que entrelaça estes dois mundos antigos. Esta conexão invisível não é apenas uma invenção da imaginação, ela pinta uma imagem vívida de um passado que é mais complexo e intrigante que jamais imaginamos. Então o que vem a seguir? A jornada não termina aqui, há mais para descobrir, mais conexões para descobrir e muito mais mistérios para resolver. À medida que continuamos a explorar o nosso passado, podemos descobrir que as chaves da nossa história estão no coração da África, ecoando as histórias da cidade perdida de Atlântida.